Você tem dificuldade de foco, de atenção ao ler a Bíblia? Você começa, você para, seu pensamento fica vago. Então, eu vou trazer para você dicas infalíveis para te ajudar a sanar esse problema. Eu sou o professor João Cláudio Rufino, dou aula na Faculdade de Teologia na área bíblica e eu sou também idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Já vou pedir que desde já coloque aqui embaixo o seu comentário sobre perguntas que você tem a respeito desse assunto e também de outros assuntos que você gostaria que eu falasse, beleza? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal, porque aqui tem muito vídeo legal para você poder aprender mais de forma científica a respeito da Bíblia. Bom, a primeira coisa que você precisa entender para você ter foco, não perder a sua atenção quando você lê a Bíblia, é justamente a clareza da distinção entre ler e estudar. Exatamente, há uma diferença entre ler e estudar a Bíblia. E qual que é a diferença? Ler, você abre o texto, corre com seus olhos, você pode até repetir isso algumas vezes, porém, estudar é diferente. E o ponto básico é que estudar exige da sua parte escrita. Exatamente. Então, a dica que eu vou dar para você não perder o foco é abrir a sua Bíblia de um lado e algo para que você possa fazer as suas anotações de outro. Pode ser um caderno, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um computador. Mas eu sugiro que seja algo que não te arranque a atenção. Se você for usar um celular, fique esperto para você não ficar saindo daquele aplicativo que você faz as suas anotações para ver outras coisas, entendeu? Então, é importante que seja algo que não te tire a atenção, mas é preciso ler e escrever. E aí uma das dicas dentro disso que eu acho fantásticas e me ajuda muito é copiar o texto à mão. Exatamente, copia o texto. Você escolheu um trecho, copia um texto. Eu vou falar mais sobre essa coisa de você estudar algum trecho da Bíblia especificamente e tudo mais. Você vai ver aqui a grande dica que eu vou te dar, porém, é muito importante fazer isso. Vai escrevendo. Escreva coisas que te chamaram a atenção. Escreva, por exemplo, perguntas que você faz diante do texto. E isso vai te ajudar muito a manter o foco. Então, escreva. Outra coisa que é muito importante você ter clareza para não perder o foco, a atenção quando você lê a Bíblia, é compreender que existe sim uma diferença muito grande entre habilidade e competência. Como assim, professor? Vamos lá, às vezes você nunca ouviu falar sobre isso. O que é uma competência? Uma competência, gente, é um conjunto de habilidades. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, dirigir um carro. Dirigir um carro é uma competência. Você tem um conjunto de habilidades. Ligar o carro, passar a marcha, dar seta, ter noção de espaço e assim sucessivamente. Quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de interpretação. Então, para não perder o foco na sua leitura, você tem que saber que o que você vai fazer é uma interpretação da Bíblia. Não é só uma leitura rasa, uma leitura corrida. Tá? Tem muitas pessoas que fazem isso, leem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas só lê, passou os olhos por ali. Então, qual é a competência relacionada à Bíblia? Nesse caso aqui, é a interpretação. E qual é o conjunto de habilidades que formam essa competência interpretativa? Comparar, analisar, relacionar, inferir, levantar hipóteses, justificar, contextualizar. E no caso da Bíblia, especificamente, eu quero trazer para você agora 3 competências fundamentais. São elas a observação, a interpretação
e a aplicação. Agora, o que é a observação? A pergunta básica da observação é: o que o texto está dizendo? Tente responder essa pergunta. Faça uma leitura ativa da Bíblia. O que o texto está dizendo? Anote. Anote. Lembre-se que o texto está dizendo não é o que ele está dizendo para os tempos atuais. Tá? Não é o que ele está dizendo para os tempos atuais. Tem muita gente que já dá esse passo rápido. Ah, qual é a aplicação que o texto traz para a minha vida agora? Calma, vai devagar. O que o texto está dizendo? Vamos dar aqui um exemplo. Se você pegar Marcos, capítulo 1, lá no versículo 12 e no versículo 13, existe um trecho bíblico muito pequenininho, mas que ele é bem significativo. Está dizendo lá assim, ó: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O que esse texto está dizendo? Que Jesus foi impelido ao deserto pelo Espírito. Você vai lá e anota isso. O que mais que ele está dizendo? Que lá no deserto ele foi tentado por Satã, por Satanás. Quanto tempo? Você coloca lá e escreve. Depois, você coloca, ele vivia entre as feras. Escreva isso, vivia entre as feras. E no final os anjos o serviam. Quase que uma paráfrase do texto. Quase que uma paráfrase do texto. Então, observe o texto. Faça observação o que ele está dizendo. E nesse momento você já pode grifar na sua Bíblia palavras que estão sendo repetidas. Aqui, por exemplo, no texto em português que eu estou usando, que é a Bíblia de Jerusalém, se repete por 2 vezes o termo deserto. Então eu estou observando que isso é algo que aparece que pode ser que seja importante, que o autor esteja querendo transmitir alguma ideia com isso. Grifei, anoto no caderno. O texto traz por 2 vezes o termo deserto. E isso pode te ajudar, por exemplo, no quê? Procure dentro do texto bíblico, com uma chave bíblica ou uma concordância bíblica, onde aparece o termo deserto dentro do Evangelho de Marcos, que é o texto que você está lendo aqui. E se você contar, anteriormente o termo deserto apareceu várias vezes. E aqui, de modo especial, 2. Então, alguma coisa o autor quer me dizer. Observe o texto. Dê um tempo para o texto. Nessa parte da observação, uma dica legal que eu te dou é: quais são os personagens que aparecem? Apareceu aqui Jesus, o Espírito, Satã e as feras e os anjos. Anote, os personagens são esses. Anote, por exemplo, o lugar onde o texto está trazendo. Todo aquele processo narrativo acontece num palco, acontece em algum local. Que local é esse? Nesse caso aqui é o deserto, como a gente já viu. Depois, quais são as ações desses personagens? Anota. Coloca a sequência na qual os personagens aparecem e do lado você pode colocar as ações ligadas a cada personagem. Você está observando o texto. Aí sim é que você vai para a outra parte, que é a interpretação. Agora, qual que é a pergunta básica da interpretação? É justamente a seguinte, anota aí, o que isso significa? O que significa o Espírito ter impelido Jesus ao deserto? O que significa lá ele ter sido tentado por Satanás? O que significa os anjos o serviram? Para você ter uma profundidade na interpretação, o que isso significa, é muito importante você ir anotando as inferências que você vai fazendo do texto. É muito importante que você aqui
se recorde, inclusive, de textos paralelos, ou seja, textos que trabalham a ideia de deserto no Antigo Testamento, a ideia do número 40 dentro do Antigo Testamento e até no Novo. Por exemplo, deserto, não é? Deserto é o local por onde o povo de Israel passou por 40 anos. Deserto é um local, portanto, no qual Deus ensina ao seu povo alguma coisa. Ensina o quê? A fidelidade, por exemplo, e assim por diante. Depois, a tentação. Onde existem outras referências de tentação na Bíblia? E você pode voltar lá no texto do livro do Gênesis, no capítulo 3, por exemplo, quando Eva e também Adão são vítimas de um processo de tentação. Será que tem alguma coisa a ver? Então, vale a pena para a interpretação você olhar para outros textos bíblicos que trabalham os mesmos motivos, os mesmos temas, os mesmos assuntos, e fazendo cruzamentos e anotando tudo isso. E aí, uma dica que eu dou para você, por exemplo, é ter uma boa Bíblia de estudo que tenha palavras cruzadas, palavras que são textos, não é, cruzados, referências cruzadas. No caso da Bíblia de Jerusalém, ao lado você tem uma série de referências bíblicas do lado dos versículos que vão apontando textos do Antigo, textos do Novo e assim por diante. Então, o que isso significa, tá? É a parte da interpretação. É claro que existem técnicas e mais técnicas da exegese bíblica que te ajudam nisso, mas aqui é para você manter o foco, a atenção na sua leitura, estudo do texto. Aí sim, gente, feita a interpretação, você parte para a aplicação. Aí sim, qual é a pergunta básica da aplicação? É o que isso me chama a atenção para que eu faça alguma coisa, para que eu pense de alguma maneira ou que eu fale alguma coisa. Então, o texto me leva a fazer alguma coisa? O texto me leva a pensar de uma certa maneira? O texto me leva a proclamar alguma coisa, a dizer alguma coisa? O que esse texto, por exemplo, ele pode me chamar a fazer? Primeiro, ter consciência de que eu passarei por tentações e eu devo resisti-las. O que esse texto me leva a pensar? Que se foi o Espírito que levou Jesus para o deserto, Deus, ele precisa ser entendido por nós como aquele que às vezes nos coloca em situações de prova. Ah, professor, como assim? Deus é ruim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que isso aconteceu com Abraão, em Gênesis no capítulo 12, por exemplo. Aconteceu com Jó. Deus permitiu que Satã fizesse na vida dele, não é, um processo de prova, por exemplo. Então eu devo ter a consciência que às vezes Deus quer me provar, não porque ele é ruim, mas porque ele é um pai que ensina um filho a viver, assim como você que é pai faz com seu filho, você que é mãe faz com seu filho. Um teste. Ao mesmo tempo, o texto me faz pensar que o próprio Deus cuida de mim no meio desse teste. O texto fala, os anjos o serviam. Então é muito interessante aqui o que o texto está trazendo. Lembrando que esse teste não é tentação no sentido de levar ao pecado. Deus nunca vai fazer isso. Mas testar a experiência de fé dos seus, isso o Senhor faz. Agora, o que esse texto me leva a dizer? Dizer, a proclamar. Por exemplo, que Deus cuida de mim quando eu passo pelos desertos da vida. Que o Espírito Santo me guia sempre para a vontade de Deus. Isso é uma proclamação que eu posso fazer. Percebeu? Então,
aí sim você traz a aplicação, certo? Esse é o ponto. Agora, última dica que eu vou dar para você não perder o foco e a atenção na sua leitura da Bíblia é o seguinte, olha só. As pessoas, muitas vezes, leem a Bíblia de maneira muito corrida, achando que Bíblia é volume de leitura e não qualidade de leitura. O que é qualidade de leitura? Gente, pega um texto, estuda esse texto durante algumas horas, durante alguns dias, talvez uma semana, duas, permaneça num único texto, vai anotando, vai esmiuçando aquele conteúdo, ruminando aquele conteúdo. Tem gente que quer ler tudo rápido, pega o Evangelho de Marcos, lê num dia só, o Evangelho de Mateus em 2 dias e assim por diante. Calma. Para você não perder o seu foco, a sua atenção, pega uma perícope, um texto e estude, escreva, rabisca o texto, não é? Se você não quiser rabiscar a sua Bíblia, vai lá, copia o texto à mão ou imprime o texto e faz o seu desenho, digamos assim, em cima do texto. Tudo isso vai te ajudar e vai te ajudar muito, beleza? Então, para você não perder o seu foco, leitura ativa do texto, não uma leitura corrida passiva, beleza? Faça, siga essas dicas, eu sei que vai muito melhorar a sua leitura, beleza? Se esse conteúdo te ajudou, então deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Estamos juntos. Grande abraço.